Olá, pessoal. Saudações a todos e a todas. Temos aqui na tela a teoria do conhecimento e embaixo, Idade Moderna. É justamente, nesse período da história que a teoria do conhecimento surge como uma disciplina filosófica, tendo como pano de fundo as grandes transformações que estão acontecendo nesse período. É um período de crise, porém um período fecundo de muitas mudanças, de transformações, e dentro disso precisava-se de critérios para dizer o que é verdade, o que não é verdade, qual é o fundamento do verdadeiro conhecimento, do conhecimento que nós podemos dar credibilidade no meio de tantas informações, de tantas mensagens propagadas, de tantas tentativas de colocar-se muitas mentiras como se fossem verdades. O conhecimento precisa de critérios, precisa de avaliação, precisa de um juízo, de um julgamento, e aí a razão se coloca como a grande juíza que vai estabelecer o que é certo do que não é certo, o verdadeiro do falso, o válido do inválido. Então, é muito importante a teoria do conhecimento e ela aparece no período da Idade Moderna como uma necessidade. Se na Idade Média, onde era considerado, para ser considerado verdade, tinha que passar pelo critério da, da autoridade de quem tinha o poder na mão, seja o poder político, seja o poder religioso. Agora, o critério de validade é a lógica racional, é ter validade racional. Então, a grande juíza que vai estabelecer o conhecimento como uma verdade válida é a razão. Tá? Então, vamos aqui. Conhecimento. O conhecimento constitui-se no encontro da consciência, então, o sujeito com o objeto. Então, quem que é o sujeito? É o ser humano, é o homem. O homem é o sujeito e o objeto tem uma garrafa aqui. Nesse caso, o objeto de estudo é a garrafa. Se for um psicólogo na sua relação de trabalho profissional, o psicólogo é o sujeito e o objeto é a pessoa que está sendo examinada. Então temos o sujeito, objeto. O sujeito no estudo da biologia, o sujeito é o biólogo, objeto são então os seres vivos, sejam vegetais, sejam animais, enfim, aquilo que ele está estudando. Na medicina, o sujeito médico, né, se a pessoa vai consultar, tem uma pessoa sendo consultada, então o objeto ali vai ser a pessoa que está consultando, a pessoa que está sendo tratada. Essa relação pressupõe uma dupla conotação, na medida que o sujeito apreende o objeto, e este é apreendido por aquele. Então, há uma dupla face, né? Um caminho de mão dupla, ou seja, o sujeito, aquele que investiga, ele também acaba sendo influenciado por aquilo que ele é investigado. Então, se ele descobre uma coisa nova, com certeza esse sujeito vai ser influenciado pelo seu objeto de estudo. Tá? Então, é uma mão dupla. Assim como o sujeito aprende, ele traz para dentro de si, da sua consciência, o objeto, a imagem do objeto, também esse objeto, essa imagem do objeto vai, com certeza, trazer mudanças no sujeito. Uma pessoa, quando está estudando, está lendo um livro, no final desse livro, esse livro vai trazer algumas mudanças. Uma pessoa que é estudiosa, sempre ela está em mudança, por isso a pessoa não envelhece. Desta forma, o sujeito sai de sua esfera e adentra na esfera do objeto, criando uma imagem do mesmo na sua consciência, né, cognoscente, tá?
Então, na medida que você se entrega ao conhecimento, você entra no objeto e, ao mesmo tempo, você traz a imagem daquele objeto para si. Tá? Aqui temos um quadro comparativo, né? Aliás, aqui temos aqui esse slide que mostra aqui tipos de conhecimento. Temos o conhecimento filosófico, que é o conhecimento racional, que precisa de argumentação lógica, o conhecimento científico, que precisa da experiência, precisa ser feito todo o uso do método. Temos o conhecimento empírico, que é o conhecimento do dia a dia, né? O conhecimento prático, do senso comum, que passa de geração em geração. O conhecimento teológico, né? Que é o estudo sobre Deus, não é o conhecimento de Deus, mas é sobre Deus. Então temos outros conhecimentos também, o conhecimento das artes, da estética, tá? E aqui, quadro comparativo, conhecimento popular, que seria, lá nós mostramos no outro quadro, seria o conhecimento empírico, o conhecimento científico, que ele precisa dos fatos, ele precisa ser verificado, precisa ser examinado, o conhecimento filosófico, nós falamos que é racional, e o conhecimento religioso. Aqui, né, colocamos no começo, né, a questão do sujeito e do objeto. Sujeito é aquele que conhece, objeto é aquele que é conhecido. Mas o sujeito vai representar na sua mente a imagem desse objeto. Tá? Então, a perspectiva fenomenológica, ou seja, o sujeito influencia e é influenciado. O objeto também é influenciado. Então, imagina que o objeto seja uma pessoa que vai estar precisando de um tratamento médico. Então, ele vai sofrer algumas mudanças na medida que ele vai ter que ter alguma mudança na sua prática de vida, tomar algum remédio, enfim. Há uma dupla mão aqui, como nós já falamos. Tá? Aqui a filosofia moderna, então temos aí várias transformações, né, que nós vamos estar vendo aí, esse contexto da Idade Moderna, né? Muitas transformações. Temos, por exemplo, na religião, a reforma do Martinho Lutero. Então, Martinho Lutero não aceita a questão das indulgências, há um rompimento com a Igreja Católica, há uma divisão da Igreja, e aí há toda uma mudança. A Igreja Católica, que tinha a hegemonia do poder, que tudo passava por ela, que se colocava como a única forma de salvação, agora cede lugar a outras formas de religião. A Bíblia passa a ser lida pelo povo e não apenas pelos clérigos. Então, há uma mudança. A própria Igreja Católica faz uma contra-reforma, tentando renovar e rever algumas práticas que realmente foram vistas que estavam erradas e que o Martinho Lutero tinha razão. Tá? Então, há umas mudanças nesse sentido. E dentro desse contexto da implantação da teoria do conhecimento, temos 3 posições aqui: o empirismo, o racionalismo e o criticismo. Então, são 3 posições. O empirismo, que defende que todo conhecimento entra em nós através dos nossos 5 sentidos. O racionalismo, que diz que nós já nascemos com ideias inatas e que não há necessidade dos 5 sentidos, que nós somos capazes, por exemplo, de calcular 5 mais 5 é 10 sem experiência. Que um triângulo precisa ter 3 lados em qualquer lugar, que, portanto, não é uma questão de experiência. Aqui na Lua é diferente o triângulo, ou aqui na China é diferente. Não, o triângulo vai ser sempre triângulo. 5 mais 5 também vai ser 10. E o criticismo, que é fundado pelo filósofo Immanuel Kant, que vai dizer assim: olha, é tão necessário o empirismo, a experiência dos 5 sentidos, quanto a razão. É a combinação desses 2 que vai surgir o conhecimento. Então, essa linha de pensamento é o criticismo, que vai dizer: é tão importante a experiência dos sentidos quanto
as ideias inatas, aquelas ideias que já estão em nós. Então, uma terceira posição. Quanto aqui ao racionalismo, definição. A palavra racionalismo vem do latim ratio, que significa razão. Então, racionalismo. Racionalismo, né? Aqueles que defendem que nós já temos ideias dentro de nós. Quanto ao empirismo, a palavra empirismo vem do grego empiria, que significa experiência, né? Então, toda vez que você tem contato pela visão, pelo tato, pelo paladar, você está fazendo uma experiência. Isso é uma empiria. E aí tem um grupo de filósofos que diz que todo o conhecimento que nós adquirimos entra em nós através da experiência pelos órgãos dos sentidos, que são 5. Então, para que eu possa realmente conhecer alguma coisa, eu preciso ter o contato, eu preciso fazer a experiência, é pela vivência. Enquanto aqui o racionalismo diz que nós já nascemos com ideias dentro de nós, o empirismo vai dizer que a nossa mente é como uma folha em branco. Né? É uma folha em branco, é uma folha que não tem nada escrito nela e que na medida que nós vamos fazendo a experiência vai sendo impresso o conhecimento. Então, cada vez que você vai vivendo, cada dia você vai tendo novas experiências, segundo o empirismo, e aí você vai conhecendo. Origem do conhecimento. A razão é a origem do conhecimento. Então, para o racionalismo, todo o conhecimento que nós temos está originado no nosso pensamento, na nossa razão. Para o empirismo, todo o conhecimento tem origem na experiência do olfato, do paladar, da visão, da audição, enfim, dos 5 sentidos. Principais autores que nós vamos estar estudando. Aqui pelo racionalismo, de modo especial, nós vamos estudar aí o René Descartes. Principalmente, nós vamos estudar René Descartes, que ele parte da dúvida, duvidando de tudo, tá? Aqui aqui daí o René Descartes vai falar sobre a dúvida, que nós já nascemos com essas ideias inatas. Inato significa quando a gente nasce, a gente já tem a capacidade racional e que apenas a nossa razão exercitando, ela vai fazer o conhecimento, vai produzir o conhecimento. Então, René Descartes e Leibniz. Vamos ver principalmente o René Descartes. Aqui, pelo empirismo, temos o John Locke e David Hume. E temos também outros, né? E Francis Bacon. Vamos estudar principalmente esses dois e alguma coisa sobre Francis Bacon. Experiência da tábula rasa e sentidos. Então, enquanto aqui nós já nascemos com essas ideias inatas, 2 mais 2 é 4, não precisamos saber se é 2 lápis, 2 canetas. Aqui, tábula rasa. A nossa mente é como uma folha em branco. E aí, na medida que nós vamos experienciando, nós vamos conhecendo. Se eu for lá no Pantanal, eu vou ter muitas experiências. Pela visão, pela audição, pelo tato. Vou, quem sabe, experimentar comidas locais lá, que vão aguçar então, o meu gosto. E isso vai imprimindo na minha mente. Então, eu vou aprendendo com a experiência. Aqui eu vou aprendendo pelo exercício racional. Quanto ao criticismo, né, que é o Kant, que é o fundador, é aquele que diz que o primeiro passo para obter a resposta é fazer a crítica da razão pura. Ele quer dizer, o que nós podemos conhecer? Nós podemos conhecer tudo? Não. Kant vai dizer assim, Deus não tem como conhecer racionalmente, é uma verdade de fé. Ele não está dizendo que Deus exista ou que não exista, a questão dele está dizendo que, cientificamente, ela está além da nossa capacidade de pensar. Então, se está além, por que nós vamos ficar gastando tempo com isso? Em suas palavras, a crítica é um convite feito à razão para empreender de novo a mais difícil das tarefas, o conhecimento de si mesma, e para instituir um tribunal que a garanta nas suas pretensões legítimas e que possa, em contrapartida, condenar todas as usurpações sem fundamento. Então, a razão é a grande juíza que vai julgar tudo.
que é verdade, o que não é verdade. Inclusive, ela vai julgar a si própria. Tá? No outro slide aqui, né, temos aqui o racionalismo. Os racionalistas acreditavam que o uso da razão, em vez da experiência dos sentidos, leva à compreensão dos objetos no mundo. Então, para os empiristas, não tem como você fazer um estudo sem você fazer o trabalho de campo, o estudo de campo, você ir para o laboratório, se for fazer um estudo de história, ir lá nas pirâmides, você ir lá no Amazonas para você realmente pesquisar. Você precisa da experiência, enquanto os racionalistas não. Para os racionalistas você pode, então, no uso da razão, em vez da experiência. Tá? Então não há necessidade para o racionalismo da experiência, enquanto, como eu dizia para você, pelo empirismo, para você fazer um trabalho de história, você precisa fazer o trabalho de campo, você precisa, por exemplo, fazer o levantamento das fontes, dos documentos, fazer entrevista, para que você faça experiência. Ir lá no Pantanal, como eu dizia, para fazer a experiência do Pantanal, você ir nas pirâmides do Egito para realmente conhecer, enquanto aqui não precisa. Aqui você precisa dessa experiência. E o idealismo transcendental, ou criticismo, que nós dizemos, que é a teoria do Kant. A teoria do idealismo transcendental de Kant afirma que tanto a razão quanto a experiência são necessários para compreender o mundo. Tá bom? Então fique claro. Para o racionalismo, nós já nascemos com ideias inatas. E basta o exercício do nosso pensamento para a gente conhecer. Para o empirismo, é necessário fazer a experiência. É preciso você ir para campo, você captar o objeto através dos órgãos dos sentidos. E o idealismo que vai dizer, é tão necessário o racionalismo como o empirismo. Tá? Então, aqui, para o racionalismo, temos aqui racionalismo e empirismo. Para o racionalismo, da onde que vem o conhecimento? Qual que é o conhecimento legítimo? Esse que está aqui na nossa cabeça, no nosso cérebro, no nosso pensamento. É aqui que acontece o exercício racional e aqui é produzido o conhecimento. Para o empirismo é aqui, ó, 5 sentidos. Ó. Visão, que temos um olho, audição, o paladar, o tato e o olfato. Então, para o empirismo, a sua mente, a minha mente, a mente de qualquer ser humano, quando nós nascemos, ela nasce em branco. Mas aqui, na medida que eu ouço uma música, ela vai ser impressa na minha mente. Então, eu vou aprender a educar o meu sentido musical. Vou ouvir o paladar, a educação da alimentação, de uma alimentação saudável, vai passar aqui pela experiência, o tato, o olfato, né? Então, por aqui é como uma parabólica que capta os sinais e imprime na nossa mente. Para o racionalismo, não há necessidade disso. Já temos ideias aqui em nós. Então, aqui temos empirismo, né? Temos aqui John Locke, David Hume, Francis Bacon, né? Como nós dizíamos, né? E a questão da tábula rasa, que nós nascemos sem o conhecimento. Então, vamos trabalhar o conhecimento no contexto da Idade Moderna, período de grandes transformações em contraste com a Idade Média, vista como Idade das Trevas. Então, a Idade Média foi um período que o conhecimento era ditado de cima para baixo. Então, alguém tinha o poder na mão, tinha a autoridade, ele dizia, isso é certo, isso é errado, fazendo com que as pessoas não precisassem pensar. As pessoas iam consultar e dizer, e aí aqueles que tinham poder iam dizer, isso é certo, isso é errado, isso você deve fazer, isso você não deve fazer. Isso levou a uma preguiça mental, ao mesmo tempo que aqueles que tinham pensamentos diferentes fossem fortemente reprimidos, inclusive com fogueira, com morte, porque pensavam, discordavam daquilo que era tido como conhecimento oficial, tá? Da escuridão. Então era a idade da escuridão, porque não era levada em conta a razão, mas era levada em conta apenas as crenças.
Então passamos para a Idade da Luz, do Iluminismo, então a Idade Moderna, e temos a partir do Renascimento, já tem a palavra renascer, que é uma busca de realimentar o espírito humano com a arte, com a filosofia, buscando na Grécia toda a iluminação da razão, a questão da democracia, da política. Temos aí a passagem do geocentrismo, terra no centro, para o heliocentrismo. Vejam as transformações. Além daquela que falamos já no início do Martinho Lutero com a divisão da igreja, onde a igreja católica perde seu poder absoluto, e aí a igreja já não tem todo esse poder, então há a reforma e uma contra-reforma. Temos aqui a passagem do geocentrismo, se acreditava que a Terra era o centro de tudo, e a igreja estava no centro, e aí tudo tinha que passar por aqui. Aqui vai se descobrir, com Galileu Galilei, que não é bem verdade, que existe um sistema solar, que o Sol está ao centro, que a Terra gira em torno do Sol, então temos aí heliocentrismo, enquanto aqui é a Terra o centro, a Terra, centro, hélio, Sol está no centro. O teocentrismo da Idade Média, ou seja, tudo passava pela igreja, e a igreja dizia que tinha todo o poder e governava em nome de Deus, então esse teocentrismo é deixado para trás e o homem assume as rédeas. Veja bem, a razão agora é o critério para se saber se é verdade ou não é verdade. Então o homem assume seu lugar na história. Não significa abandonar Deus, mas se o homem tem capacidades, essas capacidades devem ser exercidas para o bem da própria humanidade. Então, se Deus colocou em nós as capacidades racionais, intelectuais, enfim, cada um tem seu dom, isso deve ser colocado a serviço da humanidade. Então, se cria as ciências, o antropo significa homem, centrismo, o homem assume seu lugar e o homem é o sujeito do conhecimento. O homem que deve conhecer é o homem que deve buscar, pesquisar e construir seu próprio mundo. A passagem aqui do feudalismo para o sistema capitalista, temos aqui a descoberta das Américas, a Revolução Científica, a burguesia como nova classe social e assim por diante. Podemos até contar a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, muitas transformações na vida das pessoas. E aí o homem precisa encontrar caminhos. E esses caminhos passam pelo conhecimento. E esse conhecimento tem que ser válido. E válido para as várias culturas. Válido tanto para quem acredita, para quem não acredita. Enfim, as leis, a democracia na questão política também, Toda essa preocupação para evitar que o conhecimento caia sobre as forças arbitrárias do poder, seja ele religioso, político, econômico, dando consistência ao saber sobre a tutela do poder da força da razão e não poder da força. Em outras palavras, quer dizer o seguinte, que nós devemos estar submetidos ao poder da razão, porque todo ser humano tem a capacidade racional. Então, isso significa que é democrático. Se eu tenho razão, o outro também tem razão. E se nós dois, a comunidade humana tem a capacidade racional, nós devemos discutir, nós devemos debater e chegar àquilo que é melhor para todos, sem se colocar o poder acima, ou alguém tem poder de dizer, não, eu tenho a verdade. Não. Se ele tiver o melhor argumento e convencer os outros, então ele vai ter a verdade, senão não. Primeiro aspecto, a razão assume a direção do conhecimento, mesmo que as soluções dos diferentes filósofos e correntes filosóficas sejam diferentes e até contrastantes. 3 linhas, correntes de pensamento filosófico. Então nós vimos já lá no começo, o racionalismo, o empirismo e o criticismo. O racionalismo, então temos aqui o racionalismo,
e posição de alguns filósofos, de modo especial, veremos René Descartes, conhecido como o pai, o patrono da filosofia moderna. O racionalismo prega que todo conhecimento é fruto do exercício racional, nega a necessidade dos cinco sentidos, porque já nascemos com ideias inatas. Essas ideias são processadas e trabalhadas em nosso pensamento e dali surge a verdade, o conhecimento. Nosso cérebro é uma espécie de máquina que processa e produz o conhecimento sem necessidade da experiência. Para o racionalismo, o conhecimento é o resultado de operação racional, abstrações e exercício do pensamento. Para o racionalismo, já nascemos com ideias inatas, de forma que não precisamos dos sentidos para conhecer. Por exemplo, não há necessidade de ir até as pirâmides do Egito para conhecê-las. A operação racional é capaz de conhecer e processar tal conhecimento apenas com o processo da razão, do pensamento. É aquilo que já o Sócrates dizia, o parto das ideias, quer dizer, segundo o racionalismo, as ideias já estão dentro de nós. O que nós temos que fazer? Refletir, pensar, nos concentrar, exercitar o nosso pensamento e aí vai sair o verdadeiro conhecimento. O empirismo. Temos aqui o empirismo e para o empirismo, os filósofos dessa linha, principalmente Francis Bacon, John Locke, David Hume, defendem que todo conhecimento é fruto da experiência dos cinco sentidos. Tá? Tudo é captado por essa antena dos cinco sentidos. Eles negam, os filósofos empiristas, as ideias inatas defendidas pelos racionalistas. Então, eles não aceitam que nós já nascemos com essas ideias inatas. Para os empiristas, nossa mente, ao nascermos, é como uma folha em branco, que eles chamam de tábula rasa. Mas na medida que vamos vivenciando experiências novas, isso vai sendo impresso em nossa mente. Para os empiristas, todo conhecimento vem de fora e entra em nós pelos cinco sentidos. Só depois são feitas as relações. Para o empirismo, todo conhecimento entra em nós pelos sentidos, visão, audição, tato, paladar. Tá? Para o empirismo, todo conhecimento é fruto da experiência. É aquilo que nós falamos, ir no Pantanal, ir fazer uma experiência de laboratório, ir conhecer uma comunidade indígena, tudo isso significa que nós estamos fazendo. Então, qual a linha que procura aproveitar tanto da experiência quanto dos sentidos? Então, qual que é a linha que usa tanto a experiência dos sentidos como o racionalismo? É a terceira que nós chamamos, que é conhecida como criticismo, que é a terceira posição ali, que usa, então, tanto a experiência como o racionalismo. Então, para Kant, tanto a experiência como a razão são necessárias. Então, Immanuel Kant, filósofo expoente do iluminismo, Para esse filósofo, para que haja conhecimento, é necessário tanto a experiência, cinco sentidos, quanto a razão, o pensamento. Por um lado, os sentidos oferecem a matéria, o objeto do conhecimento. Por outro, a razão é como um aparelho que processa as informações. Então, pegando de novo a garrafinha aqui. Então, nesse processo, temos então aqui, como que eu conheço a garrafa? Através da visão, o tato, eu estou tocando, e ao mesmo tempo eu processo na minha razão, essas informações de outros conhecimentos que eu já tenho. Tá? Então, para Kant é necessário os dois. Segundo Immanuel Kant, só a razão, o racionalismo não pode conhecer, porque lhe falta a experiência. Mas, por outro lado, só a experiência dos sentidos não garante o conhecimento. Uma é condição para a outra. Vamos supor, por exemplo, você vai ter que colocar a mão na tomada para saber que vai dar choque. Então, é só a experiência. Mas, por outro lado, só a razão, sem a experiência, será que se chegaria à experiência de que realmente vai dar o choque? Então, o criticismo, o fundador dessa linha de pensamento é o Immanuel Kant. Defende que é necessário tanto a experiência dos sentidos, empirismo,
quanto o exercício racional das ideias, que já estão em nós, as chamadas ideias inatas. Se os 5 sentidos tornam possível entrar em nós as experiências vividas, a matéria do conhecimento, por outro lado, é absolutamente necessário o trabalho do nosso pensamento, da nossa mente, do exercício racional. Para Kant, se usarmos é como usarmos um óculos. Então, Kant usa muito isso. Ele diz que quando, vamos supor, um exemplo bem claro, o fotógrafo vai cobrir um evento. Ele tem como tirar todas as fotos, cobrir todo aquele evento, de ver tudo o que aconteceu, tanto nos bastidores, e depois alguém vai conseguir ver tudo isso? Não. Então, primeiro, esse fotógrafo vai planejar o que ele quer ver lá naquele evento. Então, essa é a parte do pensamento. Ele usa um óculos. Qual que é o óculos que ele vai usar? É o vermelho, é o verde? Ou seja, o que ele quer ver naquele evento? Ele quer ver o lado político. Então, ele vai se concentrar principalmente em ver as questões políticas daquele evento. Não, ele vai se concentrar porque ele quer ver mais o lado religioso. Beleza, então esse é o óculos, é o que está no pensamento. E a experiência? A experiência é o fato lá que ele vai observar, as fotos que ele vai tirar. Então, sempre aquilo que nós conhecemos é como se fosse um quadro, é um enquadramento. Eu não posso ver tudo. Segundo Kant, nós não conhecemos tudo, nós só conhecemos aquilo que aparece para nós, o que ele chama de fenômeno, tá? Fique bem claro. Então, se eu vou no Amazonas, lá no Amazonas, eu posso conhecer tudo? Não. Tem muita coisa que eu vou deixar de conhecer. Então, aquilo que eu conheço lá é um enquadramento da realidade. Eu posso conhecer a mim mesmo como um todo? Não. Eu posso conhecer você como um todo? Não. Então, eu vou conhecer algumas coisas. Então, isso é o que ele chama de crítica da razão. A razão não pode conhecer tudo. Ela não pode conhecer Deus. Ela pode conhecer todas as coisas? Não. Ela vai conhecer aquilo que está dentro do enquadramento. Então, é tão necessário a realidade, como nós citamos o exemplo do evento, a realidade do evento que ele vai, mas também as ideias daquele fotógrafo. Né? E daí, qual que é a foto que ele vai escolher para pôr na capa do jornal? O que o editor vai escolher já é uma nova posição. Ou se nós olharmos aí para, por exemplo, o Jornal Nacional, a edição, quando tem muitas informações. Na medida que o editor seleciona algumas imagens e não outras, ele já está colocando o seu lado pessoal. Então, por um lado, existe lá realmente algumas imagens que são verdadeiras, mas o contexto que elas são colocadas, aí que é o problema, tá? Então, o Kant nos ajuda a ver isso, que tudo é como se fosse uma edição. O conhecimento é uma edição daquilo que nós achamos importante, mas talvez para outro não seja tão importante. Então, eu priorizo algumas coisas e deixo outras coisas. Talvez você priorize outras coisas e deixe outras coisas. Então, sempre é um enquadramento. Então, é isso que ele vai chamar de óculos. Nós temos como óculos e nós olhamos aquilo, a realidade, conforme é importante nos interessa. Atenção, Kant e seu criticismo defende que não podemos conhecer tudo. Nós, seres humanos, somos limitados. Muitas coisas fogem do alcance dos sentidos quanto do processo racional. Kant diz que só conhecemos o fenômeno. O que é fenômeno? É aquilo que aparece para nós. Tá? É aquilo que nós conseguimos captar, mas escapa muita coisa. Tá? Que seria aquilo que se encaixa em nosso enquadramento. Conhecemos o que aparece para nós. Ou um outro exemplo, se você pegar um telescópio, você vai ver coisas grandiosas no espaço, mas você não vai ver uma micropartícula, não vai ver uma célula. Agora, se você pegar um microscópio, você vai ver coisas muito pequenas, mas aí você não vai... Então, é um enquadramento. Tudo que nós vamos conhecer sempre é dentro do enquadramento daquilo que nós podemos ver. Tá? Então, temos aí já alguns exemplos. Né? Aqui temos um quadro aqui que mostra os autores, aqui John Locke, né, que defende que nossa mente é como se fosse uma tábua rasa. Na medida que nós vamos experienciando, a gente vai
imprimindo na nossa mente novos conhecimentos. Aqui temos David Hume, que também nós vamos estudar, que ele vai dizer que muitos dos nossos conhecimentos são hábitos. Então nós nos habituamos a ver uma pessoa agir de uma forma. Então nós achamos que ela sempre vai agir daquela forma. Ou porque o sol, durante a nossa vida, nós vemos sempre que ele nasce mais ou menos naquele horário, não significa que um dia não acabe tudo isso. Então as coisas podem mudar, mas nós estamos tão presos aos nossos hábitos de ver as coisas de uma forma que às vezes nós não conseguimos ver coisas novas. O Francis Bacon, que vai dizer que nós precisamos superar alguns mitos, né, que nos impedem de ver a realidade como ela é. E aqui temos o Platão, né, só recordando lá do Platão, né, que o Platão já defendia que o mundo das ideias é o verdadeiro mundo. E o René Descartes? O René Descartes, que nós pretendemos aprofundar, ele que é o autor das regras do método. Né? Ele tem um livro chamado O Método, e aí ele coloca. E ele parte da dúvida. Ele diz, vamos tentar negar todas as coisas para ver o que não podemos negar? Então ele parte da dúvida, não a dúvida pela dúvida. Ele procura duvidar para chegar. Será que tem alguma coisa que vai conseguir resistir que não pode ser negado? Né? Então ele começa negando, por exemplo, os nossos sentidos. Se a gente pegar essas imagens, que num ângulo você vê uma coisa, então você vai perceber que os sentidos realmente nos enganam, que muitas vezes coisas que nós pensamos também não são verdadeiras. E aí Immanuel Kant, que é esse que nós estamos vendo agora há pouquinho, tá? Então temos aí, né, aqui uma diferença aqui do Descartes, do David Hume, que nós pretendemos estudar, para que a gente aprofunde tanto o racionalismo aqui, como o empirismo aqui do outro lado, né? E os fundamentos da filosofia com Immanuel Kant, né? Então são autores super importantes e que nos ajudam a ter esse senso crítico, a termos uma visão mais próxima da realidade e que a gente não seja enganado ou que também não venha, às vezes, até sem querer enganar outras pessoas. Então, fica aí, né? E espero que isso possa ajudar, né? Mas a importância de aprofundar, de ler, de estudar, para que realmente o conhecimento seja conhecimento e não apenas opinião, não apenas um achismo, ou se coloque conhecimento como aquilo que alguém, porque tem poder, diz que é verdade. Tá? Então, como o próprio Immanuel Kant diz, todo conhecimento é limitado, todo conhecimento é um enquadramento. E, então, precisamos sempre estar atentos a essa visão para sermos verdadeiros e justos e honestos intelectualmente diante da verdade. Muito obrigado.